caso criminal de hoje é de um assassino de crianças. Além de abusar, ele praticava necrofilia e bebia o sangue, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro na década de 90 como o Vampiro de Niterói. Olá galera do Fluxo Urbano, mais um vídeo aí no Fluxo do Crime para vocês. Pessoal, hoje vamos contar uma história muito pesada, então recomendo por favor que você tenha mais de 14 anos. Se você tem menos, procura outro vídeo aí no canal, a gente sempre está trazendo coisas diferentes. Hoje a gente está trazendo a história do Vampiro de Niterói. Antes mesmo de eu trazer a história, por favor, pessoal, não deixe aí de curtir. Se você gostou, comenta. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho aí com todos, para ver todos os vídeos em primeira mão para vocês. Hoje é o meu segundo caso, galera. Esse caso é aqui do Rio de Janeiro. Eu tô procurando os casos que estão aqui na minha área. Então, um caso muito pesado. Vamos começar pela melhor parte. Nesses casos criminais, é claro. O Vampiro de Niterói foi preso no final de 1991, no Rio de Janeiro, após o reconhecimento de uma das suas vítimas. Porém, não podia cumprir com a pena em uma penitenciária normal, por causa dos seus diversos problemas psiquiátricos, como psicopatia, esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial, onde cumpriu uma pena em um hospital psiquiátrico. Marcelo Costa, o Vampiro de Niterói, nasceu em 1975, no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, onde tinha uma família problemática. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e seu pai como balconista de um bar. Na maioria das vezes, seu pai chegava em casa bêbado, batia em sua mãe e nele. Isso já era rotina, onde ele apanhava de cinto ou cabo de vassoura e por diversas vezes ficava cheio de hematomas. Já na sua infância, ele falava que ouvia vozes e via vultos durante a noite e não tinha uma boa relação social com outras crianças. Seus pais se separaram quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade. Com isso, ele foi mandado para o Nordeste para morar com seus avós, onde Marcelo era maltratado principalmente pelo seu avô, que era muito severo e não entendia sua condição mental na época. Marcelo não era um bom aluno no colégio e as outras crianças sempre praticavam bullying e o excluíam socialmente. Já nessa época, sua avó relatou que uma vez ele chegou sujo de sangue em casa e falou que matou 7 filhotes de gatos na rua. Um grande traço de psicopatia é a tortura ou matança de animais de pequeno porte durante ou a infância ou a adolescência. Ele viveu com seus avós até mais ou menos 10 anos de idade, onde ele voltou para o Rio de Janeiro, só que para a região de Niterói, onde que seus pais já tinham casado com outros parceiros e ele também não era bem tratado pelos parceiros de seus pais. Isso desencadeou diversas fugas para a rua e voltas para casas. Uma vez ele ia, outra vez ele volta. Durante esse processo, ele foi acolhido pela Casa de Meninos, onde resgatava crianças de 6 a 13 anos. Gostava muito do local porque era bem alimentado e podia ver seus desenhos infantis em uma televisão. Porém, ainda passando boa parte do seu tempo nas ruas, onde infelizmente ele foi abusado diversas vezes por homens mais velhos. Aí ele viu que conseguiria dinheiro de maneira mais fácil com a prostituição, onde ele cita que não gostava desse tipo de situação, que nunca foi passivo nesses programas. Nesse meio tempo, ele foi estuprado por um dos seus clientes, e isso o marcou muito. Marcelo, ao completar 14 anos, foi convidado a se retirar da Casa de Meninos, aonde ele voltou para o mundo da prostituição infantil. Porém, agora, já na Cinelândia, onde ele veio por causa do nome que era muito parecido com Disneylândia. Ele ficou por um tempo nesse tipo de vida, juntando dinheiro, viajando pelo Brasil todo. Quando o dinheiro acabava, Marcelo procurava algumas organizações governamentais e falava que era da FEBEM, agora FUNABEM, e sempre era mandado de volta ao Rio de Janeiro. Ele repetiu esse processo durante alguns anos, até conhecer um homem mais velho, mais ou menos de uns 40 anos, chamado Antônio, onde eles começaram um relacionamento e esse parceiro dele o convidou para que morassem juntos e ainda sustentava o Marcelo. Passando por um tempo, Marcelo foi apresentado aos programas da Igreja Universal, onde ele se encantou e começou a ver diversos cultos pela televisão. Entretanto, ao se passar o tempo nesse relacionamento, ele continuava no mundo da prostituição, onde causou várias discórdias entre os dois.
Seu parceiro acabou indo morar na Bahia, convidou para ele ir junto, mas o Marcelo preferiu ficar aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Aos 23 anos de idade, Marcelo voltou a morar com sua mãe, em Itaboraí, Niterói, que já estava separada nessa época. E ele começou a frequentar os cultos da Igreja Universal, assim saindo do mundo da prostituição e começando a trabalhar e ajudar em casa. Trabalhou por um tempo de camelô vendendo bolsas e mochilas. Logo depois, começou a trabalhar de carteira assinada, na cidade do Rio, integrando para um Freitos. Morando na casa de sua mãe, Marcelo tinha uns hábitos bem estranhos. Era viciado em revistas pornô, colecionava também revistas infantil com fotos de crianças. Ele ainda assistia muitos desenhos bem infantis. Ria assim do nada. Sua mãe comentou que ele ouvia uma fita por horas de uma gravação de seu irmão mais novo chorando. Ele também estranhamente colecionava bermuda de crianças. Ia de 3 a 4 vezes por semana em cultos de igrejas evangélicas, onde, segundo ele, escutou o bispo Macedo falando que as crianças, por sua inocência, quando morresse, herdariam o reino dos céus. Essa pregação o marcou muito. E vocês vão entender o porquê como uma mente doente distorce e fantasia a sua realidade. Não vou citar todos os crimes desse monstro, mas vou citar um dos principais. Em 1991, Ivan, uma criança de apenas 6 anos, foi encontrada morta por asfixia em um esgoto, usando só uma bermuda. No início pensaram que a criança tinha morrido afogada. Porém, um investigador observou que a criança estava com as mãos dentro da bermuda e tinha alguns ferimentos. Ele pediu para que ela passasse por autópsia, onde constataram que a criança não tinha nenhum vestígio de água nos pulmões e tinha resquícios de fezes na bermuda, e estava com o ânus rompido, onde foi constatado que ele foi violentado e morto. Muito mais outros casos na época foram ligados com esse tipo de caso. Modus operandi do vampiro de Niterói. Na maioria das vezes, ele abordava e persuadia crianças de 5 a 13 anos que estavam sozinhas nas ruas, onde eles a levavam para lanchar ou pedia que ajudassem a fazer um ritual da Igreja Católica para acender velas para São Jorge. Em seguida, eles a levavam para um local ermo, como escola abandonada, túnel, praia afastada ou matagal, onde ele começava toda a sua perversidade e maldade. O vampiro de Niterói sempre começava agarrando e beijando as crianças. Assim que ela se opunha diante dessa investida, ele os agredia com socos ou pedradas, desacordando ou matando a vítima. E em seguida, aconteceu o abuso sexual por diversas vezes, onde ele matava a criança a pedrada ou cortando com a própria camisa da criança. Ele largava o corpo, na maioria das vezes, no local. Na grande parte, levava a bermuda da sua vítima como recordação. Vampiro e necrófilo. Ele algumas das vezes bebia o sangue da ferida da cabeça de suas vítimas. Levava o sangue em sua marmita para beber mais tarde. Algumas vezes ele até esfregava o sangue nos braços e no rosto. Dizia que isso faria ser tão lindo como as crianças. Além dessa atrocidade, ele ainda voltava dias depois para abusar do corpo da vítima. Quando a vítima já estava em estado de putrefação avançado, se masturbava vendo os restos mortais. Suas últimas vítimas eram 2 irmãos. Ivan, de apenas 6 anos, que eu citei aí antes, e Adair, de 11 anos, onde ele abordou e ofereceu 4.000 cruzeiros, que seriam mais ou menos uns R$ 2 agora, para que ajudassem a ceder vela para um santo, que é o Santo São Jorge. Os garotos aceitaram e viajaram até a Avenida Antorno, na cidade de Niterói, de ônibus, onde ainda andaram alguns quilômetros até chegar ao viaduto do Barreto, onde beira-mar, lá ele agarrou Ivan e tentou o beijar, mas a criança não aceitou e acabou fugindo. O maníaco conseguiu alcançar o Ivan e o derrubou com uma pedrada. Aí ele começou toda a sua atrocidade sexual. A Thaí, vendo toda a cena, ficou em choque. Viu seu irmão sendo morto pelo Marcelo. A daí começou a acatar tudo que o assassino mandava, com medo de ser a próxima vítima, né? O vampiro de Niterói levou a criança para um matagal atrás de um posto de gasolina e o abusou durante horas, de todas as maneiras possíveis. No dia seguinte, o Marcelo já planejava em sua mente matar a criança, mas queria aproveitar um pouco mais. Viu que a vítima aceitava tudo o que ele mandava, então resolveu levar Ivan até Copacabana, onde ele trabalhava. Lá ele acabou se distraindo pegando os panfletos. A criança aproveitou a oportunidade e fugiu, conseguindo carona até em casa.
Chegou todo sujo de sangue e com vários hematomas. Sua mãe, vendo essa cena, perguntou o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é onde estava seu irmão mais novo. Mas ele falou que não sabia e não respondeu mais nada durante mais ou menos uns 3 dias. A sua irmã mais velha acabou persistindo e ele contou tudo o que aconteceu. Assim, a sua mãe acabou indo para a delegacia, descobriu que seu irmão foi morto mesmo, e assim começou toda a investigação. Os policiais fizeram uma série de perguntas para Ivan: qual era o local, qual era o ônibus. Ivan sabia a cor do ônibus e o local, que era Copacabana. Depois de algumas tentativas, ele reconheceu um dos panfletos no chão de uma rua que mais ou menos perto onde que o Marcelo trabalhava. Assim, finalmente encontrando o trabalho do vampiro de Niterói. Ele foi encontrado no horário de almoço, comendo uma marmita tranquilamente, quando os policiais o abordaram para dar voz de prisão. Ele ainda disse com um deboche: "Vocês demoraram, hein? Pensei que viriam ontem." Já na delegacia, com pouco tempo de interrogatório, ele ria e falava que não fez nada de mal para as crianças, que estava fazendo amor com elas e que as mandou para o céu, que estava fazendo um grande favor. Ele confessou 13 dos seus 14 assassinatos. Infelizmente, só encontraram 8 corpos de suas vítimas. Marcelo passou por exames psiquiátricos e não pôde ser julgado por ter problemas mentais. Foi mandado em 1992 para o Hospital de Manicômio Heitor Carilho. Ele acabou escapando dessa instituição em 1997 e fugiu para Guaraciaba do Norte, cidade onde os avós dele moravam. Lá não quiseram receber. Marcelo ficou vagando durante uns 12 dias e acabou sendo achado e mandado para o Hospital Psiquiátrico de Custódia Henrique Roxo, em Niterói. Seu caso atualmente: sua defesa tentou soltá-lo em 2017, porém uma promotora viu seu lado psiquiátrico e constatou que ele não tinha condições de ser colocado na sociedade novamente. Já em 2021 ele seria solto, porém por jurisprudência do STF e o tamanho do caso, constataram que ele não poderia ser solto. Entretanto, ele ainda pode ser solto esse ano, em 2023. Bom, pessoal, como vocês viram aí, é um caso muito pesado e que, se ele fosse preso em uma cadeia normal e ele não morresse lá dentro, provavelmente, por ele já ter cumprido os 30 anos de reclusão, ele já estaria solto na rua e provavelmente estaria cometendo outros tipos de crime, né? Sem nenhuma supervisão, principalmente psicológica ou de outra pessoa. É um caso muito triste que com certeza traumatizou diversas famílias e que que a gente vê uma coisa muito complicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda vê muita criança pedindo esmola, vendendo doce pela rua, e às vezes até quando eu vejo isso eu fico: caraca, essa criança solta aí, pode acontecer alguma coisa com ela. E ver que esse caso é um caso que é voltado para isso, que é essa exposição e abandono de criança. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe aí de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário. Se você quer que a gente traga algum true crime, algum caso criminal, coloca aí no comentário, dê a sua ideia. A gente está aí de portas abertas. Galera, vou deixar aqui mais 2 vídeos: o meu primeiro vídeo de true crime e um outro vídeo aqui do canal. Para vocês que gostam aí de exploração urbana ou de repente de relato, a gente está trazendo diversos conteúdos aí diferenciados para vocês. Até a próxima, segue o fluxo.